Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, o Pode Cuidaí. Eu sou a Jaqueline. E eu sou a Carliana e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela como agente comunitário de saúde. Então, Silvana, conta pra gente como é a sua trajetória, quanto tempo você começou, quais foram as dificuldades, se apresenta pra gente. Então, meu nome é Silvana, eu já estou nessa profissão há 17 anos. A minha seleção foi de 2008. Inicialmente, foi muito difícil pra gente, né? Como tudo na vida, quando começa a gente não tem experiência, né? Mas desde o início eu tinha aquela vontade de fazer a diferença na minha comunidade. E aí, quando eu comecei, contei também com a ajuda de alguns parceiros, né? E dentre esses parceiros tinha os próprios colegas de trabalho, né? A instrutora, né? Eu tive a sorte de ter uma instrutora maravilhosa. Inclusive tudo que eu sou hoje, né, ela tem participação assim, muito forte, porque foi ela quem nos formou, né? Então a instrutora Kelly participou muito da minha formação. E no início do meu trabalho, assim, as dificuldades que a gente encontra é explicar para a população o que é esse trabalho, né? O que é ser agente comunitário de saúde, o que é trabalhar a educação em saúde e também a questão da confiança da comunidade. Porque ninguém vai abrir a porta para a gente se não confia, né? Então, quem é Silvana? É filha de quem? De onde é que ela vem? Né? Então, assim, os desafios que o agente encontra no início da carreira é esse, né? E, a partir daí, a gente vai conquistando a comunidade, né? Vai fazendo os cadastros, né? Vai percebendo de que essas pessoas adoecem, né? E, assim, eu trabalhei durante esses 17 anos, 14 eu trabalhei no PACS, que é Programa de Agente Comunitário de Saúde, diferente da Estratégia de Saúde da Família, né? O PACS, ele era mais, como se pode dizer, mais solto, né? Não tínhamos delimitado a população ali, adscrita, então assim, minha comunidade era passada num posto de saúde e minha instrutora trabalhava no outro posto, né? Então, a gente ficou nessa realidade uns 14 anos. Depois, eu fui para a unidade de saúde que eu estou hoje, né? Que é o Clarice Pontes, eu estou na equipe 1. E algo que mudou na minha vida também, assim, que foi na minha vida profissional, que foi, assim, divisor de água, foi a questão do curso Mais Saúde com a gente. Por quê? Como eu falei, eu fiquei 14 anos trabalhando no PACS. A gente trabalhava muito no automático. Não tínhamos noção do que estávamos fazendo ali para aquela comunidade, apesar do conceito de saúde da família, né? Mas de prevenção de doença, tudo. Mas assim, não era aquela coisa assim, estava vinculada a uma unidade específica, né? E aí o Mais Saúde com a gente já trouxe esses conceitos do que era a saúde da família, e eu lembro que meu sonho, depois que eu terminei o curso, seria eu estar numa unidade de saúde da família. E aí, graças a Deus, né, o curso terminou em 2023. Logo em seguida, o Clarice Pontes foi, né, aberta a unidade, né, e a gente foi inserido nas equipes, né, e é muito bom. Eu posso dizer que existe 2 momentos na minha carreira. Antes, né, do Estratégia de Saúde da Família e depois. Né? E, assim, o curso, como eu falei, esse divisor de águas, né? Porque, na verdade, o curso, o que é esse curso? Ele é a teorização da prática. Eu já fazia muitas coisas que ensinava no curso, mas eu não tinha ideia, né, do que significava estar inserida no sistema único de saúde, trabalhar com equipe multiprofissional, né? Esse cuidado, o que é cuidar, o que é a própria prevenção em si, né? Então, assim, a partir daí foi que a gente, né, vai ter essa consciência, né, do que é estar inserido numa equipe, e para mim foi muito bom. Legal, sim. Eu lembro que você falou que você já está há 17 anos como agente comunitário de saúde, né? Sim. Voltando um pouquinho lá atrás, né, quando você começou, faz uma retrospectiva aí. Qual foi a sua maior dificuldade lá no início, quando você começou realmente a fazer as visitas domiciliares? Bem, Jaque, a maior dificuldade, né, como eu falei, era PACS, né? Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Então, a maior dificuldade é você
ter uma equipe, né? Porque eu só tinha a minha instrutora. Sim. E os meus pacientes, eles não estavam vinculados na minha unidade. Então, as orientações vinham, elas, por exemplo, minha gestante, ela era atendida no VOC, mas minha instrutora trabalhava no CAE3, né? Então, assim, nunca que ela ia conseguir atender a minha gestante, né? Então, a dificuldade era essa, de estar ali numa equipe inserida, vinculada, a questão da vinculação dos pacientes, né? Outra dificuldade é fazer a população entender o meu trabalho, né? Porque como vocês também, no início, eu não aferia pressão, né? Então, assim, eu chegava nas residências, pessoal, você veio aferir pressão? Você já está aferindo pressão? Então, era uma angústia muito grande, porque a gente não era treinada ainda, né? Logo, acho que eu fiquei assim, uns 3 meses trabalhando sem aferir a pressão. Aí depois chegou Kelly, né, em nossas vidas, ela fez o treinamento, né, nos ensinou tudo. Mas de início é a questão do trabalho em equipe, é a questão da confiança da comunidade, né, porque assim, para a comunidade abrir a porta para você, para a comunidade te entregar os documentos, Carliane, para você fazer o cadastramento, ela precisa confiar, né? Infelizmente, no nosso trabalho, nós nos deparamos com situações assim, por exemplo, de pessoas que às vezes usam a nossa farda para dar golpes, né? Então, principalmente os idosos têm medo, né? Porque eles são mais vulneráveis. E daí a importância do agente comunitário de saúde, ele ser uma pessoa da comunidade, né? Então, assim, como eu já era da comunidade, né? De participar, todo mundo sabia quem era Silvana, né? Onde é que morava, né? Então, assim, creio que 80% dos meus cadastros foi bem fácil fazer, mas esses outros 20%, né? Então, assim, não precisa não, aqui não tem ninguém doente não, né? E aí vem a questão da educação em saúde, que a gente tem que trabalhar muito ainda, porque as pessoas ainda acham que nós somos, né, enfermeiros ou então técnicos, que estamos ali só para medir pressão, ou só para fazer aquele atendimento técnico. E não é. Nosso trabalho é educação em saúde, né? É conhecer a comunidade, é educar a comunidade para buscar o serviço de saúde, né? Para se vacinar, alimentar bem. Ou seja, é mudança de vida, mudança de comportamento, né? Para que tenha saúde, né? De forma digna. Pegando a deixa, assim, o que você falou sobre aferir a pressão, né? Que era essa visão de antigamente sobre aferir pressão, eu acho até importante a gente deixar o pessoal ciente o seguinte, que antigamente existia-se essa atribuição, né, ao agente comunitário de saúde. E que hoje essa atribuição, ela é do técnico em agente comunitário de saúde, né? Então, os agentes comunitários de saúde, sem o curso técnico, eles não têm essa atribuição de aferir a pressão. O que anda dificultando também um pouquinho o trabalho dos novos agentes comunitários de saúde, que ainda não são técnicos. Então, ainda hoje, essa é uma dificuldade, né? Então, fazer a população entender que o agente comunitário de saúde não é só isso. Vai além. Importante destacar, né, que a função do agente comunitário de saúde, além da educação em saúde, é a orientação, a prevenção e o cuidado ali da comunidade. Então, reforçando a fala de Silvana, é importante ser uma pessoa ali da comunidade que tenha conhecimento dos moradores para criar esse vínculo, essa confiança, né? Porque saúde, doença é uma coisa que você tem que confiar mesmo na pessoa para estar contando essa história, né? Muito obrigada, Silvana, pela fala, né? E conta pra gente um pouco do seu contato ali com os moradores, como que você foi recebida, como é que foi esse contato com os moradores? Então, Carliane, no início, como eu já era conhecida, né? Geralmente o agente de saúde é alguém da comunidade. Então, assim, depois do processo seletivo, fica assim aquelas questões, né? Quem passou em primeiro lugar, quem não passou, né? Então, assim, até uns 6 meses, é um pouco sensível, principalmente trabalhar naquelas casas onde o pessoal que fez a seleção não foi, né, aprovado, né? Então, assim, tinha essas questões, né? Teve um episódio assim que a mulher falou, foi você quem passou, minha filha fez, né? Mas não passou. Mas, enfim, depois eles vão entendendo, né? Que a gente conseguiu ser aprovado, né? Porque é um processo muito sério, né? E aí a gente vai conseguindo desenvolver, né? Aquele vínculo
que eu falei, né? Que precisa ter essa questão da criação de vínculos. Mas no início é difícil. Por quê? Por que é difícil? Porque é uma nova forma de trabalhar, tanto para o agente que está indo, né, levar a informação, criar o vínculo com a comunidade, também para a comunidade. Eu lembro de uma fala de uma instrutora minha que dizia o seguinte: o agente comunitário de saúde, quando ele chega na comunidade, muita coisa muda. Só o fato dele chegar na comunidade, sabe por quê? Porque assim, a partir dali a família, ela vai falar: a Silvana vai passar aqui o mês que vem, então eu tenho que deixar a casa arrumada, né? Eu tenho que deixar, isso aqui não pode ficar da mesma forma. E também assim, a população, ela tem uma ideia, por exemplo, que o agente, infelizmente, eles acham que nós vamos resolver todos os problemas. Sim. E não conseguimos. E esse também é um dos nossos, né? Dos nossos desafios, dificuldades, né? Angústias, né? Mas a comunidade acha que nós estamos ali e que vamos resolver os problemas deles, né? Mas, de certa forma, só o fato do agente estar visitando aquelas famílias já vai começando uma transformação. Né? E aí, o agente também tem que ter postura, né? O agente comunitário não pode ser alguém que bebe, né, no meio da semana, que tem maus comportamentos. Por quê? Porque ele forma opinião. Ele é um educador. Sim. É um educador em saúde. Então, ele também tem que dar exemplo. Ele não pode sair sem capacete, né? Cometer atos ilícitos, porque a comunidade está de olho. Não somente durante o expediente, sim, segunda a sexta, sim, mas muito bem, Carlinhos. Muito bem, porque a agente comunitário de saúde é 24 horas. 24 horas. Né? Então, assim, no início eu tive essas dificuldades, mas aos poucos a gente vai conhecendo essa comunidade, ela vai nos acolhendo, né? E aí a gente vai vendo que é bom estar nesse trabalho e vai ficando. E acaba ficando até hoje, né? É um amor que você cria pela população, pela profissão. Sim. Ô, Sil, conta pra gente se teve alguma visita domiciliar que mudou totalmente a sua forma de ver a sua profissão. Tipo, alguma visita que te impactou no sentido de você pensar: eu preciso fazer isso diferente, eu preciso mudar essa estratégia aqui. Teve alguma visita que te marcou e que te fez ver a sua profissão de uma forma diferente? Sim. Várias visitas, Jaque, né? E assim, eu acredito que uma das coisas que nós temos que ter em mente é trabalhar a intersetorialidade. O que é isso? É o agente comunitário, ele entender que saúde não se faz só com ausência de doença. Sim. Né? Saúde é o bem-estar físico, mental, psicológico, né? Social. Então, é um complemento. Em uma dessas minhas visitas, né? Eu visitei uma família que tinha 7 pessoas, 5 crianças e o pai e a mãe, né? E aí eles pagavam aluguel, situação assim bem complicada mesmo, né? Tava passando dificuldade, o pai desempregado. E aí eu lembro que eu fui, era uma manhã, né? E aí eu fui visitar essas crianças, né, essas famílias, e aí eu percebi que as crianças estavam muito assim, recanteadas, né? E eu não achei aquilo certo, porque criança, vocês sabem, né? A criança Sim. brinca, pula e grita. Grita. E ali, aqueles meninos quietinhos ali. Eu falei: alguma coisa tem aqui. Aí eu fiz o cadastro. Naquele tempo, o cadastro ainda era feito nas folhas de papel, né? No CDS, né? Sim. Aí, assim, a gente, né, preenchia a ficha, tudo. Aí perguntei a ela como é que estava a situação, né? Ela falou das dificuldades, né? E aí uma coisa também que eu digo para vocês: o agente comunitário de saúde, ele precisa olhar para além das aparências. Sim. Porque foi isso que me fez ver que o meu trabalho não era só ausência de doença, né? Aí eu vi aquelas crianças e falei: não, aqui tem alguma coisa acontecendo, tá errado. A mulher só me passou os dados superficiais, né? Mas eu saindo daquela visita, eu procurei, né, o CRAS, falei da situação, né? E antes do CRAS vir fazer a visita para aquela família, eu levei uma cesta básica. Quando eu cheguei lá, eu cheguei a arrepiar. A mulher me falou: Silvana, foi Deus que te colocou aqui, porque meus filhos estavam tudo com fome, né?
Então, assim, é isso daí, Jaqueline, que faz o nosso trabalho ser brilhante nesse sentido, sabe? Porque o ser humano, Silvana, estava ali, né? Eu percebi, eu falei, não tem condições, eles estão quietos demais. Eu perguntei, estão doentes? Não, e a mãe não me falou que estava com fome. Por que isso? Porque quem passa fome tem vergonha, né? Verdade. Tem vergonha. E o agente de saúde, ele precisa ter essa sensibilidade. Aquele olhar atento, Sim, além Camila. dos cadastros, né? Assim, além do técnico, né? Ali, olha, só aquilo ali, né? No automático. É ser humano, é ser empático, ter aquela visão de acolhimento. Sim, de empatia. E a partir dali, aquela família foi inserida no CRAS, eles passaram a receber a cesta básica, né? A mãe começou a fazer oficinas, né, de crochê, começou as crianças foi para o grupo, tinha um grupo lá que acolhia as crianças, né? Fazia as brincadeiras. Ou seja, a partir do olhar da saúde, né? Eu fui buscar a intersetorialidade, eu busquei a parceria com o CRAS, né? E ali pode existir outras situações, né? Que talvez em caso de uma outra violência teria que buscar um CREAS, né? Mas nesse caso específico foi o CRAS, né? Então, assim, esse episódio, Jaqueline e Carliane, me marcou muito, sabe? Porque eu falei, não é só perguntar. Inicialmente a gente perguntava muito assim, teve caso de diarreia? Tá com febre? Tem tosse? Não é só isso, né? Vai muito além. Tinha uma planilha de diarreia que a gente preenche, né? Sim. Se você for no automático, você só vai fazer isso. Mas você precisa olhar o ambiente, né? Olhar essas pessoas, atender essas pessoas. E saber que você vai fazer a diferença na vida daquela comunidade, na vida daquela família. Tocando nesse assunto, falando dessa família, você ainda tem contato com essa família? Então, boa pergunta, né? Quando eu comecei como agente, eu trabalhava numa microárea específica. Né? Nessa microárea eu fiquei esses 14 anos. Foi onde ocorreu a maioria desses episódios que eu estou contando hoje, né? Mas aí eu comprei a minha casa própria, né? Que é o agente de saúde. Nessas condições ele pode mudar de microárea, né? Então eu fui para uma outra microárea. Mas por incrível que pareça, Carliane, Jaqueline, eu tenho contato com todas as minhas famílias, né? Hoje, essas famílias pertencem a outro agente comunitário de saúde. Mas, enfim, essas crianças que eu mencionei para vocês hoje já são adolescentes, já são adultos, muitos já trabalham, né? Então, para mim é muito gratificante. O vínculo permanece. Permanece. Eu encontro no supermercado, oi tia, tudo bem? Né? Como é que você está, tia? Né? Tô trabalhando nisso, olha tia, eu passei no vestibular, olha tia, eu casei. Assim, então assim, o agente, ele faz parte da vida familiar. É gratificante ter essa sensação de transformação, né? Conta pra gente como que inicia uma visita domiciliar. Você sai da sua casa, da sua residência, você tem um planejamento de que família eu vou visitar, quais são as condições dessa família, então já tem essa logística, ou vai no decorrer do dia, você decide quem você vai visitar? Então, Carliane, assim, a gente procura planejar, né? Que seria um certo. Imprevistos acontecem. Mas nessa área, quem manda no nosso planejamento é o próprio território. Né? O território é quem vai falar para você. E como é que o território fala? O território fala com a ligação de manhã, Silvana, vem aqui, porque hoje eu perdi meu pré-natal e eu não estou me sentindo bem. Então, eu tinha feito um planejamento para Rua A, um exemplo, né? Aí eu já não vou mais na Rua A. Eu tenho que ir lá na Rua B. Aí eu vou, né, atendo aquela situação, né, vejo, né, e tento voltar para o meu planejamento. Né? Mas sempre assim, eu costumo pegar o meu planejamento a partir do próprio cadastro, que no cadastro a gente tem, né? Sim. As famílias têm as prioridades, os grupos prioritários. Quem são? Hipertensos, diabético, criança, né, menores de 5 anos, gestantes, idosos. Então eu pego primeiro esses grupos. Né? Aí, para poder otimizar as minhas visitas, o que eu faço? Eu estou numa rua que tem 10 hipertensos. Aí eu faço meus 10, em 2 dias, às vezes eu consigo fazer esses 10 hipertensos, e faço aqueles moradores que estão no entorno, para mim não precisar voltar naquela outra rua. Né?
Então, assim, eu vou sempre para essa estratégia, né? Eu busco atender os grupos prioritários e também vou fazendo ali aqueles outros moradores, né? Facilita o trajeto. Que durante o facilita. dia. Ou seja, o nosso planejamento, ao mesmo tempo que ele é estático, ele é dinâmico. Dinâmico. Porque ele vai conforme o que o nosso território manda Isso. naquele momento. Ô Sil, é claro que o trabalho do agente comunitário de saúde, ele é cheio de desafios. Conta um pouquinho pra gente como que você lida com os desafios que você encontra no território. Bem, Jaque, hoje existe um mundo antes da pandemia, né? E um outro mundo depois da pandemia. Então, assim, isso refletiu diretamente e reflete no nosso trabalho, né, como agente comunitário de saúde. Os avanços tecnológicos, essa questão do quadro epidemiológico depois da pandemia, mudou muito. Então, o desafio que nós temos hoje, por exemplo, a questão das fake news, né? Sim. Então, hoje o agente, ele leva a informação, mas ele é bombardeado pela própria comunidade, que confia mais em fake news do que na palavra do agente. Verdade. Então, assim, esse eu acredito ser um dos maiores desafios, porque nós somos referência em saúde. Sim. Então, aqui, ó, Jaqueline, você na sua comunidade, você é referência. Sim. O que você falar, tá falado, Jaqueline. Mas aí sai nas redes sociais que não sei o que a vacina diz, fez mal, que tal, que tá morrendo de... Entendeu? Então, são fake news. Então, você tem que sentar com a comunidade, explicar para elas, buscar as fontes, né, das notícias, que nem tudo que sai nas redes sociais é verdade, né? E aí, como é que o agente consegue contornar essa situação? Silvana está conosco há quanto tempo? Se Silvana passa uma informação, é porque é verdade. Por mais que as fake news venham, né, tentando desconstruir um trabalho de formiguinha de 17 anos, mas é Silvana que está falando, gente, bora ouvir, né? Então, é esse trabalho, meninas. Eu esqueci de falar para vocês também que eu sou técnica em agente comunitário de saúde. No início eu não falei isso, né? Então, depois do curso que eu fiz, hoje eu sou técnica em agente comunitário de saúde. E eu trabalho em 27 ruas. Por isso que o planejamento é difícil, né? Quantas famílias você tem, Silvana? Hoje, Carliane, eu estou com 156 famílias e cadastrando, viu? Porque minha área é assim, constrói uma casa assim rapidinho, em 6 meses tem uma casa construída, em 7 já tem um morador lá, entendeu? E estou com 423 pessoas, que é no bairro Príncipe Viana, na minha microárea. Bom, agora conta pra gente, né, uma contribuição para quem está começando agora na área. Então, eu digo assim, que ser agente comunitário de saúde é uma missão, né? É uma missão. Se vocês falassem assim para mim hoje, olha, Silvana, eu vou te dar um emprego ali num escritório, né, com ar-condicionado, ganhando uns 10 mil reais, eu não quero. Sabe por quê? Porque o agente comunitário, quem querer fazer a prova, né, quem querer ingressar nessa carreira, ele tem que gostar de gente. Ele tem que gostar de fazer a diferença no mundo. Porque não é só fazer visitas, não é só contar pontos para o indicador. É transformar vidas. Fazer a diferença. É fazer a diferença. Né? Então, se a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é isso. Eu vou começar nesse trabalho porque eu quero fazer a diferença. E ainda que seja educar, porque educar já não é fácil no ambiente escolar, né? No ambiente formal. Imagina educar em comunidades que já têm seus hábitos formados, né? Seus hábitos culturais formados. E o agente de saúde chega lá com trabalho de formiguinha e vai aos poucos, né? Ensinando essa comunidade a melhorar suas questões de saúde, né? A forma de viver. Então, assim, tem que querer. E tem que gostar. E outra coisa, tem que saber lidar com as frustrações, saber lidar com as questões que envolvem na questão do Brasil, né? Por ser um país subdesenvolvido,
né, onde faltam políticas públicas, Sim. né, para a nossa população, e o agente está lá. Ou seja, o agente comunitário hoje, ele é o olho do Estado. E eu falo Estado enquanto território brasileiro, porque nosso presidente está lá em Brasília, mas o agente de saúde está em todos os lugares do Brasil. Sim. É o agente que chega lá, ele vê a família que precisa de uma casa, a família que precisa de um Bolsa Família, que precisa de um exame, né? Sim. A gestante que precisa de uma vitamina que ela não pode comprar, né? A unidade de saúde que está sobrecarregada e precisa abrir outra unidade, né? Então, assim, é uma missão, gente. Sim. Não vá só pelo salário, não faça porque vocês vão ficar doentes. Né? Tem que amar, tem que gostar, porque todos os dias você precisa sair, você vai ver gente, né? Você precisa ouvir, o que nós fazemos também é uma ferramenta de trabalho, né? A visita domiciliar e a escuta qualificada. Sim. Então, quem não tem paciência com idoso, quem não gosta de conversar com gente, quem não gosta de estar envolvendo com questões sociais, não é aqui. Perfeito colocamento. E em relação à saúde mental, você acaba absorvendo algumas situações, algumas dificuldades que você encontra pela comunidade, que você não consegue resolver? Como é que fica seu emocional? Essa foi uma questão, galera, que eu vim dar conta disso, Jaqueline, depois dos 14 anos de trabalho. Né? Nossa, bastante. Sim, porque a gente acha assim, é só mais uma história. Né? Aí você faz a escuta, não vai atingir, mas isso ao longo do prazo atinge. Porque se eu disser assim, já que, olha, Dona Maria, um exemplo, né? Dona Maria Jaqueline está precisando de uma consulta. Aí você lá, minha instrutora lá da unidade, você fala, eu não posso fazer nada por Dona Maria. Mas eu sei a vida de Dona Maria todinha, Jaqueline. Então o não que você me der, né, vai doer em mim também. Verdade. Porque eu sei até se ela tem condições de pegar um Uber, pagar um mototáxi para chegar na unidade. Então essa é a nossa angústia, a dualidade da nossa profissão. Enquanto nós somos profissionais da equipe, né, da equipe saúde da família, nós também somos moradores. Sim. Né? Essa dupla visão, né, você fica entre a equipe e a comunidade. A equipe te diz que não tem vaga. A comunidade está precisando da consulta. Você conhece tudo da sua comunidade. Você sabe até quem pode pagar uma consulta e quem não pode. Então, quando você chega para a sua instrutora falando que Dona Maria precisa de uma consulta, né, você já vai lá como advogada de defesa, né, daquela comunidade. Né? Por quê? Porque você sabe que precisa. Então, levar, e aí você volta com esse não para a comunidade, é muito difícil. E lidar com isso não é fácil. Mas é a dinâmica brasileira. Né? Nosso país é um país subdesenvolvido. Nós não podemos achar que estamos num país de primeiro mundo. Ainda mais nós que estamos lá no cotidiano. E eu digo mais, eu acho que se cada político fosse um pouquinho agente comunitário de saúde, fazer visita. Porque também tem, sabe que tem, em toda profissão tem, né, os altos e baixos. Mas existe um ditado que minha avó dizia assim, que o que os olhos não vê, o coração não sente. E isso daí impacta a saúde mental. Porque o agente está ali, ó, vendo a situação. Todos os dias você sai, você faz em média 8 escutas. Né? Dependendo dos pacientes, você vai ter mais, né? Mas geralmente são 8 domicílios, né? Pressupõe 8 escutas. Nós não temos técnica de consultório psicológico, né? De psicólogo para poder não absorver essa situação. Nós estamos só absorvendo. Então, o conselho que eu dou para quem está chegando e para quem quer ser agente comunitário de saúde, fazer terapia. Eu faço minha terapia todos os meses, né? Mas demorei muito tempo para perceber. Principalmente que os problemas da minha área não são meus. Eu posso encaminhar. E lembro que isso quem me ensinou foi uma psicóloga, né? Num curso, inclusive até aqui mesmo, nesse ambiente. Eu cheguei para ela muito angustiada e disse, olha, eu estou com essa situação, o que é que eu faço? Ela, Silvana, encaminha essa situação.
você não pode resolver. Então, isso daí, né, voltando aqui, você falou dos desafios, né? Isso daí me alivia. Porque uma coisa é vocês duas encontrar uma situação de uma família, né, que seja situação vulnerável, ou violência, ou o que for, e vocês fechar os olhos para aquela situação. Outra coisa bem diferente é vocês acionar a rede, né, de proteção, a rede de serviços. É o CRAS, é o CREAS, é o Conselho Tutelar, né? São a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, porque nós não estamos trabalhando sozinhos. Sim. O aluno que dá trabalho na escola é o mesmo paciente que você pesa todo mês naquele. Então, por que não trabalhar em rede? Por que não trabalhar em intersetorialidade? Né? A família que passa no CRAS, pegar uma cesta básica, é a mesma família que você, Jaqueline, atende. Né? E isso, no início do nosso trabalho, nós tínhamos muito isso. Depois de um tempo, isso foi fragmentando, mas nós temos que reavivar essa rede, né? Trabalhar em rede, porque o agente sozinho, ele não faz nada. O agente precisa estar amparado pela equipe de saúde da família e também trabalhar em intersetorialidade. Porque nós não podemos entender saúde só como ausência de doença. E não é. Nunca vai ser. E essa angústia dos problemas, isso eu tenho trabalhado em mim. Não é só da minha responsabilidade. O que cabe a mim, eu vou fazer. É visita que precisa, eu vou visitar. Né? É orientar para ir no posto, eu vou orientar. Mas aí de lá, né, para frente, sim, já não é comigo, porque senão não tem psicológico que aguenta. Ótimo, Sil. Nós estamos encaminhando para o fim do nosso podcast. E a gente quer agradecer muito a você, Sil. Eu que agradeço você. Por essa participação, por esse vasto conhecimento, né, que você trouxe, por falar assim de uma forma tão clara sobre os desafios e sobre, né, Carlos, sobre o que é ser agente de saúde. E para fechar com chave de ouro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os acessos que estão nos assistindo. Sim. Primeira coisa esperamos, né, que o nosso PLP 185 seja aprovado. Pauta PLP 185. E como eu falei, ser agente comunitário é uma missão, né? Então vamos trabalhar por essa gente, vamos estudar muito também, né? Durante essa trajetória eu venho estudando, principalmente sobre nossa profissão, quais atribuições, as leis, né, a legislação que existe, as lutas que tem em Brasília, né? E outra coisa, mantenham o contato, né, e a amizade com a comunidade de vocês. Né? Gestões passam, equipes, né, colegas de equipes, todas passam. Agora a comunidade de vocês permanece. Então, mantenham sempre, né, um bom diálogo, um bom comportamento, né, com a comunidade de vocês, porque a comunidade também protege vocês, defende vocês, assim como já me defendeu, meninas, muitas vezes. Né? Por exemplo, chega uma visita, aí a vizinha fala, olha, Silvana, não passa na casa de fulano, não, que lá teve questões de violência, você não vai lá hoje não. Entende? Então, a própria comunidade, ela nos defende. Né? E eu amo ser agente comunitário de saúde. Amo minhas famílias. Né? Não esqueço de nenhuma, né, que já passou pela minha mão. Torço para a felicidade deles. Né? Torço para que eles melhorem de condições de vida. Fico feliz quando alguém fala que passou no vestibular, que está trabalhando. Quando eu vejo eles, né, em ambientes que antes, né, não era para eles e que hoje isso é muito gratificante. Amo mesmo, de paixão, né? A pandemia foi um momento muito difícil para nós, porque nós ficamos 2 meses sem fazer visita para as comunidades. E depois não poderíamos entrar nas residências. Então, nos tiraram algo que era a ferramenta de trabalho nossa, que é a visita domiciliar, meninas. Então, foi muito difícil. Né? Voltando um pouco da questão da pandemia, né? E da saúde mental também, porque tirou da gente algo que a gente sabia fazer, né, com a comunidade, que era fazer as visitas. Então foi muito difícil, mas enfim, saímos dessa pandemia, né, mais fortalecidos. Eu acredito que a relação de família, né, entre família e ACS fortaleceu muito. Por quê? Porque era aquela questão da vacinação que precisava proteger as famílias, né?
e manter o vínculo e voltar a conversar com as famílias, a visitar, né, a adentrar o domicílio. Né? Então, foi muito bom. Né? E é isso, meninas. Obrigada, Sil. Uma honra para nós, né, Carla? Uma honra Ter recebido recebê-la. você aqui. Obrigada. E chegamos ao final do nosso podcast. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Até a próxima.